Fala galera, mais um Pode Me começando para vocês. Estava com saudades, confesso, de aparecer por aqui, mas toda vez que eu apareço, eu trago um convidado ainda mais especial. Hoje, em especial, eu estou com um jornalista, assessor, locutor, o homem faz mil e uma coisas. Alexandre Piqui, conhecido para vocês como Piqui. Seja muito bem-vindo. Ô, Mirela, valeu, obrigado. Uma honra estar aqui. Eu sempre fui acostumado a entrevistar, né? Não sou tão acostumado a ser entrevistado, mas vai ser um bate-papo muito legal, então agradecer demais esse convite, a galera que está Imagina. acompanhando, valeu demais. Ó, hoje eu tô numa responsabilidade, meu irmão, você não tem noção, tá passando Wi-Fi aqui, vocês não fazem ideia. Entrevistar Hum. um jornalista, meu amor. Mas vamos lá, o desafio foi aceito. Oh, Obrigada de verdade, viu. imagina. Eu falei pra você que ia esperar coincidir as nossas agendas e deu certo. É Pois tudo no é, momento certo, né. com certeza. Vamos lá, Piqui. Você começou como assistente de câmera, é isso? Você lembra o dia que você pisou no set, assim, pela primeira vez? Como é que foi, assim, a sensação? Lembro que, na verdade, assim, ser jornalista era um sonho de infância. Eu, quando criança mesmo, na idade do meu filho tem 11 anos, eu brincava de ser repórter. E eu tinha uma era um brinquedo, meu pai trabalhou na Cosipa, né, na antiga Cosipa aqui em Cubatão, e tinha uma madeira, assim, que era com o logo da Cosipa, enfim, e eu fazia daquilo ali um microfone, né. Até na época eu colocava da TV Tribuna, né, mas eu trabalhei na Record. Visionário, Nunca trabalhei visionária. na TV Tribuna. E aí eu brincava com meu irmão, às vezes puxava e eu sempre tive o desejo de trabalhar, assim, um dia em televisão, mas, eu vim de uma família simples, então, naquele momento da brincadeira, eu não visualizava de fato que iria para a televisão, até mesmo por conta de faculdade, não tinha dinheiro, né, meus pais não tinham a condição de pagar uma faculdade, né, eu estudei em escola pública. Até que eu fui trabalhar, numa instituição, num complexo educacional que tinha a escola e a universidade, e da universidade eu tive bolsa de 100%. Olha que legal. O primeiro ano foi 50%, assim, pagando ali na linha, né, mas a partir do segundo ano até o último era 100%. E dali eu consegui me formar, e na quinta-feira foi a minha colação de grau. Na sexta-feira eu começava na Record, que Nossa, estava na transição de TVMA para Record, enfim. Ia começar o balanço geral, ainda, tinha sido contratada uma equipe maior até por conta da estreia do balanço geral. E aí eu fui para assistente de câmera, e comecei lá na Record como assistente. você vê essa oportunidade que você teve como a grande oportunidade da sua vida? Ou foi um começo? Não, foi a oportunidade, porque assim, nesse período eu trabalhava fazendo freela de casamento. Eu fazia assistente de câmera para casamento, produtoras, enfim. Ah tá, nada a ver com reportagem, mas a Nada a ver com ver. filmagem de memórias, né? Isso, porque eu fui conhecendo a galera, tal, então assim, foram 2 pessoas, assim, primordiais nessa minha história no começo, o Kleber Moura e eu falo: "É o Serginho Boladão", já não é mais Serginho Boladão, já mudou, já é pai, já não, mas na época era o Serginho. Esses 2 foram fundamentais que eles me indicaram para trabalhar lá na TV e o Marcelo Carneiro, que era o chefe ali do da parte de câmeras, assistentes ali da TV, né, do operacional, ele me chamou, fiz a entrevista e fui pra lá. Então, assim, naquele dia eu lembro exatamente, assim, que eu ligava pra todo mundo: "Eu vou trabalhar na Record, eu vou trabalhar na Record", e minha família ficou feliz e tal. E pra mim aquele momento, quando eu pisei na TV, quando eu senti aquele clima, assim, foi algo Eu surreal. ia te perguntar isso agora. Quando você entrou no set pela primeira vez, tu teve aquela sensação de tipo assim: "Cara, é isso que eu quero pra mim"? Total. Venci, sabe aquela sensação gostosa de falar: "Cara, venci". Venci porque, assim, não era a questão financeira. Venci tinha um desejo de criança, que se tornava realidade, É, mesmo começando com um assistente de câmera, e que não colocou limitação, entendeu. E a gente estava conversando antes de iniciar aqui o podcast, de que a gente não se coloca no limite, né, porque a gente não foi privilegiado, não veio de uma família rica, a gente tem que lutar todos os dias, remar sim. contra a maré todos os dias. E esse sabor da vitória, esse é o gostoso de tudo, né.
Mas isso também não foi motivo para que você, se limitasse em fazer nada. Quando você fala a gente estava conversando antes do programa iniciar, né, nós não somos de famílias privilegiadas e tudo mais, mas isso também não serviu de embaraço para a gente ir atrás dos Não, nossos sonhos, por exemplo, você é um exemplo vivo disso, né. sim. E outra coisa, o seu jeito, assim, irreverente de 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 levar a reportagem para as pessoas acabou chamando a atenção. Eu acredito do público, o público acabou se identificando muito. Eu, por exemplo, falo como, né, espectadora, que você sabe Aham, que eu nunca neguei pra você, o seu jeito de falar com as pessoas, de levar a reportagem, por mais que fosse uma reportagem sobre um assunto que não era bacana, sim. você levava de uma forma leve. Você acha que isso ajudou na tua carreira? Ajudou, foi difícil no começo, até por alguns colegas, enfim, que não entendiam esse jeito, porque eu tinha uma referência que era o Márcio Canuto, né, que era aquela referência de carnaval, de estar no meio do povão. Sim, ele é ligado no É, 440, né. isso. E eu sempre admirei esse estilo de jornalismo popular. Então, o Balanço Geral, ele sempre veio nessa proposta. Eu ainda, quando criança, era aquela época do Aqui e Agora mesmo, aquele programa popular, Sim, enfim. E a irreverência veio pelo meu jeito também, né. Como na redação eu brincava muito e tirava onda e sarro, tal, um do outro, tal, aí o chefe, o Sérgio, uma vez chegou, me chamou na sala dele e falou: "Cara, tu é engraçado, né". Só que ele era todo formalzão, assim, ele não era muito de falar com a equipe nem nada, e quando ele me chamou eu falei: ferrou". Ele: "Cara, eu tô pensando numa coisa aqui, lá em Santa Catarina tem um quadro chamado Chutando o Balde. Eu vou te mostrar o vídeo aqui". Só que lá em Santa Catarina era um personagem, como se fosse um caipira, meio caricata. caricato, assim, aí vestido, fantasiado. Aí eu falei: "Ah, Sérgio, aí não rola, né, bicho". Pô, mas assim: "Não, não, eu não queria nem desse jeito. Vamos fazer um teste. Vamos pra rua, você pega o câmera aí, a gente vai pegar um balde e aí você vê aí, a gente vai fazer um piloto". E vim aqui pra 9 de abril com câmera, e a gente começou a fazer um chutando balde que era assim: "Pra que você quer chutar o balde?". "Ah, pra minha sogra, para um vizinho chato, para o cunhado que não sai de casa", e tudo. Aí, não era problema de bairro. Ele gostou do piloto, a gente fez os primeiros dessa forma, depois que passou para problema de bairro, problema de rua, que foi uma prestação de serviço. Aí a gente modificou a maneira do quadro e passou a ser uma prestação de serviço, e que é assim, a ideia era, muitas vezes quem não mora no bairro, na cidade, não se interessa pela reportagem, porque não é um problema da pessoa, né, Sim. do outro. Então assim, em termos de audiência não seria tão atrativo. A gente mostrava daquele jeito justamente para todo mundo parar para assistir, para ver Pra e a chamar a gen pra atenção de chamar a alguma atenção. forma, né. E chamava a atenção inclusive das autoridades. E o quadro foi ganhando força, ganhando força. As pessoas ligavam para a TV: "Eu quero chutando balde aqui, porque a minha rua não tem asfalto, porque o esgoto passa perto aqui da minha casa por conta disso, porque não tem segurança, porque a escola lá não tá tendo a merenda de qualidade". A gente foi nessa pegada. Olha, ô Piqui, na época do chutando balde, eu mesma era uma das que falava bem assim: "Meu, era o que faltava na cidade". Eu ainda falei assim: "Ó, se isso virar moda, meu irmão, esse homem vai ser perseguido". E aí eu quero saber se você sofreu alguma retaliação por causa do quadro. Por exemplo, hoje tem os haters na Sim, internet, mas nós temos haters do dia a dia que não é. gostam de que certas coisas sejam mostradas. Você já chegou a passar por alguma coisa chata? Então, no começo, quando o quadro começou a ir para o ar e tudo, dentro da TV tinha algumas pessoas ali que achavam que: "Ah, pô, isso não é jornalismo, ele tá fazendo jornalismo e tal". E assim, não chegava diretamente a mim, mas falavam, Mas né: acabava chegando em você, né? "Pô, então, pessoas estão pedindo pra não tem nada a ver isso daí". Então dali de dentro, não sei, assim, quem era, mas chegava a mim. E chegou uma vez que teve uma prefeitura que pediu para parar com o quadro, pelo menos na cidade, porque não estava pegando legal, porque Nossa, isso, polêmica, hein, povo? e aí, assim, incomodou, porque principalmente quando chegava perto de eleição, É né. crítica, né? E aí era uma crítica tirando sarro, né. Claro que eu não humilhava ninguém, não humilhava o Lógico. gestor, não humilhava secretário, mas era uma voz diferenciada que acabava incomodando. Aí começou assim: "Olha, tal cidade a gente já não vai".
tal cidade a gente já não vai. E aí eu comecei a ficar um pouquinho desanimado também, sabe. Aí foi assim, foi tirando aquela motivação, porque, assim, basicamente a gente não conseguia mais ir no final do quadro, a gente não conseguia mais fazer em nenhuma cidade, basicamente, porque uma prefeitura aqui já pediu para não, outra aqui já tá tudo certo, outra aqui, e Enfim, viva o Brasil. é, Quando alguém te pergunta hoje o que você faz, no sentido de, vai, você é jornalista, locutor, assessor, hoje você responde o quê? Hoje você está hoje eu estou como assessor de comunicação, né, da deputada estadual, da Solange Freitas. um beijo, A Solange. Solange é maravilhosa, assim, mulher guerreira que veio do jornalismo também. Toda vez que eu encontro ela é um carinho imenso, A sim. Solange é maravilhosa, assim, a gente já tinha amizade antes, né, dela entrar na política, na época da TV. O irmão dela é um irmãozão meu, Claudião. E aí, no ano passado, ela chamou para fazer parte da equipe dela, junto com o Gil me chamou também, então e faço a locução da Vila Belmiro, inclusive hoje, saindo daqui, vou passar na minha mãe rapidinho, e vai ter jogo, né, no sábado agora contra o Fortaleza, então já vou estar lá na Vila também, enfim, fazendo Eu vou te falar uma curiosidade minha, muito particular, que eu entrei na Vila Belmiro pela primeira vez, eu vou fazer hum. 40 anos de idade, o ano passado, quando eu fui fazer uma propaganda pra Clear, o shampoo. Sério? Ah, sim. Eu fui fazer lá e eu fiz a chamam de job, né, mas job as pessoas entendem de uma outra forma. Job é trabalho, tá, gente? É, Por favor. É, não, ainda mais eu falando, vão falar: "Ah, ela faz um extra", tá amarrada em nome de Jesus. Fui fazer um trabalho na Vila Belmiro. sim. Um freela. Isso. Que, assim, foi a experiência eu não sei te explicar a dimensão que eu tive. Lógico, eu fui a trabalho, então, muito formal, com a roupa que tinha depois tinha troca pra fazer e tal, maquiada, arrumada séria, mas eu entrei em campo pela primeira vez. Eu, né, na minha condição mulher trans, eu sempre tive receio de ir nos estádios, muito. Porque eu não sei o que passa na cabeça do outro. Não sei se a pessoa vai se sentir ofendida por estar não sei, a Hum, gente não sabe, o ser humano é mas, meu, foi a melhor de longe, a melhor experiência de toda a minha vida, eu entrei emocionada, eu fiz o que tinha que ser feito, né, o meu sim. trabalho, só que a gente não pôde ficar. Cara, você não tem noção. Antes eu não tivesse ido, porque a gente fez o trabalho, em seguida ia ter um jogo, mas, assim, estava Aham. chegando os ônibus ainda, lá fora Sim. começou a chegar o pessoal na Vila Belmiro. Foi a oportunidade da minha vida, eu não sei te explicar. Para você que hoje trabalha Aham. com isso, virou algo normal? É algo comum Não, para não você? é, Ou não. tem essa emoção também? Todo jogo é um frio na barriga, porque, assim, é uma responsabilidade, porque quem me chamou até foi o André Mendes, né, um amigo meu, pra estar lá junto ali com o pessoal da comunicação, né, e aí assim, eu acabei levando até te acompanhar de experiência em outros estádios, assim, dar uma levantada, puxar um canto, fazer a galera também entrar no clima, pedir para o pessoal acender as luzes dos celulares. Tem gente que não gosta, entendeu? Tem gente que reclama: "Ah, ele fala demais, ele fala alto", mas se não tiver a pressão para o adversário, pô, então o cara que reclama, eu não sei, né, não sei qual que é a dele dentro do estádio. Porque quando você entra na Vila, eu falo, a Vila é mágica, né, a É, eu Vila não é sei te explicar. E olha que eu não tenho ligação com futebol, mas eu entrei sim, lá, eu saí tô te falando, eu saí abestalhada de lá, meu povo. tanto que, teve uma vez num jogo, era Santos e Olímpia, na Libertadores, a Olímpia do Paraguai, a delegação do Olímpia subiu para o gramado, os caras tudo com celular, tirando foto, e assim, você vê que ali é a história, né, a história É. do futebol, Pelé passou por ali, né, grandes craques, Neymar no seu auge, Neymar novamente. E até no vestiário, depois não, no vestiário, na coletiva, o técnico da época lá do Olímpia, terminou, eu estava lá atrás, né, acompanhando a coletiva, aí ele: "Pô, eu queria tirar uma foto que tem uma imagem do Pelé". Aí tirou foto lá com o Pelé, então assim, até quem é de fora chega ali dentro e fica E se impactado. encanta, E né. mesmo ali, estando com frequência na Vila, é entrar toda vez e parece que é a primeira, porque é a história do futebol, é uma energia surreal, e a torcida, assim, mesmo nesse momento que o time precisa ser abraçado, a torcida tá junto ali fora, corredor de fogo. Então, assim, é um clima diferenciado. Você tem a percepção que o jornalismo, a locução e a assessoria têm algo em comum ou não? É uma coisa extremamente distinta uma da outra?
São vertentes, assim, apesar de ser comunicação, é bem distinto, né. E foi isso que era o meu grande receio quando eu estava na TV, eu não conseguia me enxergar, porque era um sonho de criança, como eu disse, e eu não conseguia me enxergar em outro segmento do jornalismo, né. E quando eu saí da Record em 2018, fui pra Record lá do Sul, né, que na época era RIC TV, e acabou não dando certo, voltei. Eu não trabalhei mais em TV aqui, só depois na TV Santa Cecília, como editor de texto. E ali nesse período eu fui conhecendo jornalismo de internet, assessoria de imprensa, a locução que veio nessa minha volta, né, quando eu voltei de Joinville, a locução da Vila. Então assim, me abriu um leque maior, que antes eu estava muito limitado só à TV, e hoje eu posso conhecer agora as mídias digitais, que também é um outro segmento, um novo segmento que assim, que é um desafio diário, porque sempre está modificando. Então assim, são distintos, mas, eu fico feliz de ter me dado a oportunidade de abrir a mente, né. E Você não ficou naquela bolha, né, você uhum, se permitiu. de abrir. Eu tinha muito medo, eu sou um cara assim que, eu aprendi a me arriscar, porque eu sempre fui muito pautado no Porto Seguro, entendeu. Então eu fiquei 11 anos na E Record é daqui. perigoso, né. Uhum. Quando eu fiquei 11 anos, eu falei, eu já não estava mais tão satisfeito, queria uma nova um novo desafio, e aí surgiu Joinville, fui pra lá, mesmo não dando certo, que assim, deu certo por 3 meses, mas eu voltei pra cá, eu aprendi a sair dessa zona de conforto, né. Então fui conhecendo outras coisas. E isso foi fundamental, não só pra carreira, mas como pra minha vida pessoal também. Porque se eu não tivesse tomado essa decisão de sair, né, de 11 anos do meu porto seguro, que era a Record, eu não tinha crescido em nada, talvez, assim, pessoalmente. Até porque hoje em dia, pelo menos no meu ponto de vista, tudo é muito incerto, que as coisas mudam, os tempos Sim. mudam, as pessoas mudam. Hoje, por exemplo, é a era da internet. Uhum. Hoje, como você lida com isso na sua profissão? Porque antigamente, 10 anos atrás, internet era uma novidade, Sim. novidade, novidade. Então, você alcançava as pessoas que de fato acompanhavam o seu trabalho pela TV, né. Hoje tem a era da internet. Você acha que ficou mais fácil ou você acha que ajuda e atrapalha? Não, eu acho que a internet hoje ela ajuda, primeiro porque ela tira, aquele monopólio de quem vai comunicar, né. Se não tivesse a internet hoje, talvez você não tivesse uma chance de ter um programa na TV, porque é muito caro. Sim, É absurdamente caro. Você tem um custo aqui, só que o custo na TV é, sei lá, surreal, não tem como. Eu, particularmente, eu sozinho, querer pagar um horário na TV, e assim, a internet ela democratizou a comunicação, porque assim, hoje o teu podcast aqui você traz, pessoas de variados pensamentos, profissões, mas também vai ter um segmento, quem gosta de política vai ter um segmento para quem sim, gosta de esquerda, para quem gosta da direita, para quem gosta da extrema esquerda, para quem sim. gosta da extrema direita, do centro, enfim, porque a pessoa vai se comunicar daquilo que ela deseja. E a internet trouxe isso, né. Ela traz isso, a comunicação, páginas que eu falo, tem páginas, com responsabilidade, tem outras que não. Mas quando tem até uma página responsável de levar informação, também, acaba sendo, benéfico, né, para a sociedade. Eu sou favorável demais. Eu queria ter a coragem que você tem, de ter um podcast, sério mesmo. Meu, talento você tem de sobra para Pois é, isso. mas olha, é um desafio ainda, mas vamos ver. Mas eu vou falar uma coisa para você, você falou a questão do programa, né, e sobre a coragem. Coragem eu desde que eu me entendo por gente, é o meu sobrenome. Uhum. Porque coragem e determinação sempre andaram comigo. Nada para mim foi motivo de desistência. Pelo contrário, quando eu existe uma diferença entre desistir e encerrar ciclos. Eu já Sim, encerrei alguns ciclos. Desistir, eu nunca desisti de nada, por motivo nenhum. Só que sim. eu entendo quando é hora de parar. Porém, eu tô sempre, me reinventando.
Esse podcast, por exemplo, se as pessoas me perguntarem: "Qual é o nicho do seu podcast?", eu trago aqui pessoas que eu admiro. Ponto, não tem outro nicho. Ah, não, não tem nicho aqui. São pessoas que eu admiro, pessoas que são extremamente conhecidas, mas na sua maioria não reconhecidas. E tem uma grande diferença de Ou você ser conhecido e de você ser reconhecido. Isso a gente entende na pele, uhum, né. Então, o nicho do meu programa são pessoas que eu admiro, então eu faço questão de falar mais uma vez que você é uma pessoa que eu admiro como pai, como profissional, como inspiração. Você não faz ideia a quantidade de pessoas que você inspira. Eu nunca quis ser repórter, não me vejo nesse lugar. Hoje te entrevistando, para mim eu mudo o patamar do programa, na minha ou cabeça, de verdade, porque eu tô diante de alguém que estudou para ser um jornalista, que sai de detrás dos bastidores, vai para frente com o microfone na mão, passa por diversas cidades, então isso para mim já muda o patamar do programa, em respeito, lógico, a todas as histórias que já passaram por sim. aqui, mas eu tô falando da questão do entrevistador, do jornalista, da pessoa que trabalha com isso, com a comunicação. Para mim isso é extremamente importante. A internet fez isso. Ela conseguiu me dar a oportunidade de ser quem eu quiser ser, Uhum, para quem quiser acompanhar, para quem quiser sim. assistir, porque ainda tem isso. A Aham, internet ela dá a opção de: "A pessoa gostou? Ok, a pessoa não gostou? Arrasta para cima, arrasta para o sim. lado e Aham, vida que segue". Na tua experiência toda, tá? Vou voltar para a parte jornalística aí. sim. Na tua experiência como jornalista, você fez diversas matérias de gravidades e humor e conseguindo misturar tudo. Teve alguma matéria, por exemplo, que te marcou ou que foi engraçada demais que você ri até hoje, ou alguma que foi muito tipo: "Mirela, isso é motivo até de pesadelo"? Não, tem assim, de impacto nacional, obviamente, foi a morte do Eduardo Campos, né, e de toda a tripulação do avião, né, naquele acidente aéreo de Santos, quando ele era candidato a presidente e o avião caiu ali no Boqueirão. Naquela hora eu estava fazendo, Mirala, uma matéria, eu estava num como é que é? No Polidense, eu estava fazendo uma matéria para o Balanço Geral de Polidense, eu estava com um short apertado, eu estava com uma blusa apertada, fiquei gordinho. Nem o Hugo aguentou a risada. As meninas tinham separado pra mim, eu falei: "Mas gente, essa roupa apertada", eu estava assim, ó, eu rasgado na roupa, eu falei: "Meu Deus do céu", e eu gravando lá. Daqui a era Nextel ainda na época, né, aí daqui a pouco tocou o Nextel, falou: "Que onde você tá?" Eu falei: "Tô gravando, tô aqui e tal", não lembro onde era a cidade. "Corre pra Santos que caiu um avião", eu falei: "Ah, tá de zoeira, mentira". E eu ainda falei: "Ah, não", eu falei pra equipe: "Ó, estão falando que caiu um avião lá em Santos lá", e eu falei: "Não, vamos terminar aqui, né". Aí a galera: "Meu, sai daí agora". E eu pra tirar aquele short? Correndo. Menino, eu com o short apertada no banheiro do lugar lá tentando tirar, botando a roupa, a gente caiu fora lá do lugar que a gente estava gravando, pedi desculpa para as meninas. Falei: "Gente, tem que cair fora, tá, não sei o quê", que era até um projeto, acho que era pra levantar a autoestima das mulheres, era legal o assunto. E eu estava, putz, eu estava me Ah, eu divertindo. imagino você empolgadíssimo lá. Ele dá o nome nas matérias. E aí eu saí, pô, tu vê, tu sai de um lugar que você tá dando risada, que você tá E brincando, va tá se olha a divertindo, mudança, né. e no caminho eu falei: "Liga na Rádio Bandeirantes", aí na Rádio Bandeirantes já falando, tal, não sei o quê. Quando a gente chega na costa, eu acho que estava em São Vicente. Quando chega na costa, o trânsito tá todo parado. E não tinha mais como chegar perto do Boqueirão. Então estava perto ali do da onde é o Cine Roxy, né, Sei, não andava mais. Eu falei: "Meu, vamos fazer o seguinte", para o câmera, eu falei: "Vamos descer, vamos andando até andando. lá". Aí a gente desceu, foi quando chegou, viu aquele cenário terrível. Você sai da Do felicidade cômico, do alegre e vai para pra um cenário tragédia, assim, numa questão de minutos, né. Então me marcou essa história até pelo antagonismo, né, da situação e pela tragédia que foi, enfim, a gente conseguiu ali entrevistar muita gente, conseguiu subir em lugares, ver a situação, ver o cenário de ferro. Infelizmente aquele cheiro de diesel, sabe, você tá ali sabendo que, pô, tantas pessoas morreram,
poderia ser uma tragédia ainda maior, né, Ainda porque maior da forma como foi. Isso é algo que as pessoas comentam até não hoje. tem como As pessoas não entendem como não fez outras vítimas não, ali. E que porque bom que não fez, não né. matou nenhum morador, né, ele caiu exatamente onde talvez não sei se o piloto teve a noção de cair exatamente naquele ponto que não tinha casa ali, era no Porque parece que terreno. foi calculado inclusive, né, assim, não a queda, mas tipo assim, a forma como ia cair. Parece que o Então, piloto pensou, né: então, "Meu, eu vou minimizar ao máximo que eu puder". e ali foi bem marcante pra mim. E outra aí do chutando o balde que eu sempre conto dando risada, pra mim foi uma vergonha na hora. A gente estava gravando o Chutando Balde, que era uma rua cheia de buraco, tinha asfalto, e o asfalto tinha umas crateras e uma água suja, escura, tal. E eu, assim, maior inocência, eu fui falei pra mulher, eu falei: quer dizer que a senhora" porque tinha um enorme buraco na frente da casa dela e com essa água escura. Falei: "Quer dizer que a senhora tá cansada de ficar com o buraco sujo?" Eu falei: "Meu Deus do céu", a mulher: "Quê?" Eu falei: "Meu Deus", eu falei: "Não, eu tô Quinta série bateu na hora. eu falei: "Não, esse buraco", Mas e foi pro ela ar isso? eu não lembro se foi, eu acho que cortaram, porque eu na hora eu fiquei muito sem graça, falei: "Meu, pelo amor de Deus, me desculpa". Mas a mulher fez cara de que se incomodou? Ela fez assim: Não, "Quê?" Eu falei: "Nossa, não", eu falei: "Não, eu tô falando do buraco tá em frente à e sua é óbvio, casa". né, pelo amor de Deus. Mas eles cortaram, não foi. E teve uma outra também do Chutando, que era num um terreno que a galera estava usando ali pra, né, nhaca-nhaca, né. Pra fazer amor. É, pra fazer um lovezinho. E aí, esse Era só um terreno baldio? não, era como se fosse um estacionamento de um mercado, Ah, tá. só que tinha a parte do estacionamento e depois ainda continuava o Em terreno sem Santos? nada. Guarujá. E aí, o que que a gente fez? A gente pegou 2 Por que que eu baldes. perguntei a cidade, cara? Porque eu me questionei agora. Sei. Aí, o que que a gente fez? Pra simular O Hugo não perde uma. simular o que acontecia nas madrugadas ali no terreno, que a gente pegou 2 baldes, aí fez os baldezinhos entrando no carro da TV e ficou Espera com o aí, porta-malas. eu tô rindo, porque eu quero saber por que que eu perguntei a cidade. Pedir desculpa, mas que assim, passei por lá? Não, gente, foi só a curiosidade de saber. Mirela, falou: "Pô, espera aí, deixa eu ver se Ai, senhor, deixa eu tomar uma água. eu já passei de A carro assim". a presiden mentira. E aí, pelo fato do a gente ter simulado a cena do balde no tchaca-tchaca ali Sim. com a baldinha, aí eles cortaram essa cena também, mas esse daí eu ainda consegui pegar na TV, eu coloquei no meu YouTube. Ó, são experiências que com toda certeza você vai levar para toda a sua vida. Eu não sei se você chegou a acompanhar também o caso do incêndio da Ultracargo. Você chegou a cobrir? Sim, Você cobriu, né? uhum. Ó, arrasei aqui na lista. O Ed, assim, me salvou a minha vida. Ó, grande Ed. Quando a gente fala, por exemplo, vai, da morte do Eduardo Campos, do avião ter caído, e aí a gente fala de uma matéria de pole dance, do chutando balde, e aí a gente vai para o incêndio da Ultracargo. Emocional do jornalista nessa hora, como que fica? Do repórter, do profissional, o emocional. Essas coisas que você acompanha de alguma forma, vai com você para casa, ou você consegue, não, desligou as câmeras. Eu Não, acredito que ninguém é mecânico assim nesse ponto, mas fala você. não, não tem como. Esse da Ultracargo, eu lembro também, antes a gente estava aqui em Cubatão, fazendo uma reportagem, e aí também chamaram, falou: "Ó, tem um incêndio lá em Santos, na Ultracargo", não era, não sabia nem de onde era. "Tem um incêndio ali na Alemoa, vai pra lá, tal", e quando a gente saiu de Cubatão aqui e já pegou a pista, dava pra ver a cortina de fumaça, eu falei: "Meu, foi um incêndio bom, hein". Mas assim, a gente não tem a dimensão quando recebe a informação. Quando a gente chegou perto e viu o tanque pegando fogo, que a gente estava aqui já no viaduto, aquele antes era agora ainda tem, né, que teve obra ali, mas o viaduto que chega para Santos, Certo. ele a Você gente fala aquele da antiga Bandeirantes, né, ali da e Coca-Cola, passou a Coca-Cola. isso, é. A gente parou o carro ali, porque já tinha interditado, porque ninguém sabia o que podia acontecer, né, ninguém sabia o que tinha ali dentro, ninguém sabia o que estava pegando fogo. Via ali aquela labareda, o tanque pegando fogo, mas não sabia se era combustível. E eu falei para os caras, eu falei: "Meu,
na boa, velho, eu acho que hoje é o nosso último dia, velho. Porque isso aqui vai explodir, a gente não tem nem pra onde correr. Assim, dentro da possibilidade, vamos fazer. E a gente eu lembro que ficou eu, Claudião e Neto, que era a equipe, o Neto cinegrafista, o Claudião, que é o irmão da Solange, auxiliar, eu. A gente ficou ali na mureta agachado, o Neto gravando aquele incêndio, aí a gente já estava em contato que tinha uma outra equipe lá do outro lado da Lemoa, que pegavam que era onde as equipes depois de jornalismo ficaram, né, que era aí já numa questão de segurança, só que ali, naquele primeiro momento, não tinha área isolada, não tinha nada. A gente falou: "Mano, vamos ficar ou vamos sair?" Eu falei: "Cara, vamos ficar, bicho, vamos fazer, vamos fazer". E assim, pela pela adrenalina do momento, a gente não pensou assim, aliás, a gente pensava, né, que era um risco enorme estar ali, Total, que né. podia ali tudo explodir e morrer. Graças a Deus a gente e conseguiu fazer o trabalho, a gente conseguiu ir mostrando depois, lógico, obviamente, tudo ficou isolado, aí a área de segurança, quando o bombeiro chega, aí já dá uma outra margem, porque a gente ficava muito com aquela história, né, antiga da Ilha Barnabé, né, que um dia a Ilha Barnabé ia explodir. Tu lembra da que Lembro, tinha o a mãe pessoal de Iná fala que assim. falava que a Ilha Barnabé ia explodir e todo mundo ficou com medo, isso Sim. na época de Gugu ainda, É, tal. assim, eu via muito na TV, assim, eu não tenho idade pra isso, mas comentavam E a muito. gente via aqueles tanques e achava assim: "Meu, isso aqui se pegar fogo tudo vai explodir, a baixada vai acabar", então, falava: "Mas bicho, não tem pra onde correr, mesmo vocês", sei lá, se a gente estivesse longe Na daqui. hora da matéria você acaba lembrando dessas baboseiras? Tipo, a mãe de Iná, pô, a mãe de Iná falou um Não, negócio, né. na hora não, na hora e eu estava ao vivo pra Record News. E assim, aqui ainda não tinha uma estrutura tão legal de multilink e tal, a gente estava com outra equipe só com link, e eu por telefone pra Record News, e eu sentei na pista, fiquei de costas pro fogo, abaixado atrás da mureta ali, e eu por telefone e eu olhava o helicóptero da Record assim, mas assim, era um pontinho lá no alto. Eu falei: "Cara, esse cara pelo menos eles vão sobreviver, né, eu não". E eu ao vivo, Privilegiados. eu falei: "Eu ao vivo", e o cara: "Não, a gente tá aqui mostrando ao vivo as imagens, tal, o repórter ali tá perto, Alexandre Biquet, tal, não sei o quê", e passando as informações. E sinceramente, ali eu não sabia se a gente ia viver ou não, mas estava lá. Tudo pela matéria? Foi, ali foi. Ali foi. Eu já tinha o Pedro? Eu acho que não. Acho que o Pedro não tinha nascido. Não sei se hoje eu faria isso Eu ia te assim, perguntar isso agora. né. Hoje você faria? Correria esse risco? Não, o Pedro não tinha nascido. Não sei, eu acho que hoje eu ia falar: "Não, pelo meu filho, acho que não correria esse risco não". Ainda continuando falando sobre coisas que te marcou, você cobriu a greve dos professores, né, e Uhum. você foi atingido por gás, porque isso até lembro. Na hora, o que que você pensou? Eu ia falar agora, tudo pela matéria? 28 de março, né, que é uma data que para os professores aqui ficou marcante também, né. E também quando a gente chegou, a greve já estava ali, o clima estava quente, já tinha, já os professores já tinham sofrido por conflitos, né, com bombas e tudo, e quando a gente chegou aqui, estacionou ali na prefeitura, pegou o equipamento, sem tripé, sem nada, porque eu falei: "Meu, não adianta levar tripé, vamos assim mesmo, tal, câmera, pá". Quando a gente chegou, assim que a gente chegou, tava os professores na escadaria ali da praça, né, dos emancipadores, e a polícia do lado da câmara, ali na perto da entrada da câmara. Quando a gente chegou, mas também ali foi uma falta de experiência minha na época, né. Porque na verdade a gente sempre se posiciona numa lateral, até pra você não ser alvo. E quando eu cheguei pra falar com os professores, abri um clarão. Nessa que abriu o clarão, eu só vi o policial jogando a bomba e caiu do nosso lado. E eu esqueci que estava, eu comecei a xingar, falei: "Ah", e desci o e só que fechou minha garganta, né. Eu não conseguia. Aí eu acho que devia ser professor de biologia, porque veio um professor com um punhado de grama, ele falou: "Cheira isso aqui que isso aqui vai te aliviar". Ele pegou a grama ali do no chão mesmo, foi colocando a mão e foi me aliviando.
Aí o policial que jogou a bomba lá, o responsável, me chamou. E aí ele falou: "Cara, desculpa, porque assim, quando você apareceu, a gente estava para dispersar". Eu falei: "Cara", aí eu também falei lá um monte, assim, não é assim, né, que se trata o professor, não é assim que se trata, mas naquele momento foi bem foi bem tenso, né, foi bem tenso aquela situação. Tanto que, como eu falei, né, ficou marcado aí na própria história, né, dos servidores aqui de Cubatão aquele episódio. O mais bacana, eu acho, assim, na sua profissão, porque você, além de cobrir histórias que marcaram, né, são marcos, isso que a gente tá contando. Te marca também como pessoa, como ser humano, Sim. porque não é nada diferente do que você vive no dia a Uhum. dia, e serve também como bagagem. Você acha que hoje a Baixada Santista em si consegue ver isso em você? Consegue reconhecer isso em você como profissional, como homem, como jornalista, como pessoa que teve um crescimento profissional? Porque, cara, de meia dúzia do que a gente falou aqui, se a gente não falar que isso é bagagem profissional, eu não sei o que é, né. Você consegue enxergar que as pessoas conseguem ver isso em você? Do público, sim. De direções, eu vou destacar só 2 pessoas. Tem outras? Tem outras, mas eu tô falando de cargo de chefia. Natalina Nini, que hoje é diretora de comunicação da Santa Cecília TV, ela é uma pessoa que acredita no meu trabalho, e eu sou muito grato a ela por tudo, é uma pessoa maravilhosa. Trabalhei com ela na Record, trabalhei com ela aqui na Santa Cecília TV. E uma outra pessoa também que, assim, sempre que me encontra, sempre me joga pra cima e é uma honra também, é o Eduardo Silva, né, que foi da TV Tribuna, diretor de jornalismo por muitos anos lá. E eu sempre falo: "Edu, um dia eu quero trabalhar com você, um dia eu queria estar junto com você", porque todo mundo não tem uma alma que não fale do Edu, assim, bem, né. E e são 2 pessoas que eu falo assim, eu vou exemplificar nessas 2 pessoas as que me reconhecem o meu trabalho, mas o público o público, assim, eu falo, eu saí daqui em 2018. No Santa, eu fiquei como editor de texto agora recente, em 2023, para 2024. Fiz carnaval, né, que te entrevistei, Foi fiz lá a mesmo. concentração e tal. Fiz algumas reportagens, mas não era a minha função como repórter lá, né. Então, tirando essa parte, desde que eu voltei para Joinville, eu bati em várias portas e não se abriram, não se abriram. E eu fiquei pensando, é a primeira vez que eu falo isso, porque eu sempre escondi. Mesmo em podcast que eu participei, eu nunca entendi por que essas portas não se abriram nas TVs aqui. Eu fui, sentei, conversei, liguei, não tive resposta. Fui conversar em emissoras: "Poxa, cara, quero que você trabalhe comigo". Chegava no outro dia: "Puxa, desculpa, não vai rolar". Não sei. Mas tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. Cheguei numa época a ficar chateado demais por conta disso, mas eu comecei a ver hoje na minha vida que, assim, eu precisava também aprender outras linhas, como eu já disse, do jornalismo. Sim. Mas, foi difícil aprender a lidar com isso. Eu imaginava, falei: "Pô, assim", e pô, eu as pessoas que eu trabalhei, com quem as redações que eu estive, você pode perguntar, eu sempre fui brincalhão, não tinha um clima ruim com a galera, máscara, mala, não tinha nada disso. Porque tem gente que chega e eu falava, Mirella, assim, todo dia: "Nunca vou deixar o ego tomar conta do meu ser. O ego não vai me dominar". Então, assim, chegou uma época, por exemplo, o Balanço Geral com o Juliano Marcos, que foi para mim foi o auge do programa, onde dava maior audiência que a gente tinha de Balanço medição. geral, Baixada Santista parava pra assistir. Sim, e nessa época que era o Juliano Marcos que apresentava aqui, tá assim, a gente saía na rua e era muito reconhecido. No começo com o Douglas Gonçalves também, e O depois com o Douglas. Juliano. O Douglas foi aquela explosão, foi assim, teve um evento que foi em Vicente Carvalho que, assim, segurança fazia blindava o Douglas, porque a galera estava em cima dele. Então, assim, foi os 2
melhores momentos do programa, com o Douglas Gonçalves e com o Juliano Marcos. E pô, a gente fez um trabalho que revolucionou, né, fez um trabalho e eu não entendi por quê. Chegou num dado momento, Mirella, que quando eu ainda estava trabalhando no vídeo, falaram assim: "Ó, tuas matérias não vão para São Paulo porque você tá gordo". Oi? É. Não sei se tu vai lembrar quando caiu um helicóptero aqui na Mantiqueira, eu fui lá, fui a primeira equipe a chegar, a gente mostrou, a gente entrou ao vivo e a minha matéria não entrou para São Paulo porque eu era gordo. A minha passagem não entrava porque eu estava acima do peso e ficava essa cobrança: "Ó, você tá acima do peso, você tá acima do peso, você tá acima do peso". E até então, o fato de ser gordinho, que pra mim não era problema, começou a ser. E quando eu fui para o sul também a minha matéria não entrou em São Paulo porque eu estava gordinho. Eu tô, assim, bem abismada É. com isso, porque eu nunca imaginei, Assim, eu assim. acho, falando isso, assim, não sei qual que vai ser. Também não tenho mais pretensão, assim, de. Não, porque, assim, não dá pra entender qual é o critério do repórter. Pois é, eu falava assim: "Pô, mas o meu excesso de peso tá interferindo no meu texto?" Que não É, tá. você foi pra Serra da Mantiqueira, foi o Pô, a primeiro a gente estava chegar. ali e inclusive, aí, Gente, a gente chegou a entrar naquela época ao vivo pra São Paulo, mas a matéria depois eu não pude mais fechar. Então, assim, eu estava com o Gotino elogiando: "Caramba, a primeira equipe a chegar, parabéns pra todo mundo aí, parabéns Piqui, parabéns aí o cinegrafista, quem é?" Eu falei: "É o Neto, parabéns todo mundo". Entrevistamos os bombeiros ali na hora, tal. Mas essa questão do peso também. E aí eu desandei também, né, porque tu vê que eu tô mais gordinho ainda, ou seja, aí pode ser, vai ter o outro lado de falar assim: "Ah, tá, tudo bem, não e você não tomou vergonha na cara de emagrecer?" Fui buscar emagrecer, fui buscar emagrecer. Só que assim, depois acabei saindo e fui para o sul, ainda buscando emagrecer também, e aí também lá não deu certo, eu dei uma relaxada, né, por isso que eu tô nessa. mas, assim, tá, leigamente falando, eu acho que o fator emagrecer pra qualquer pessoa que seja, é quando a incomoda, só. Sim. E eu Não vejo consigo ver isso hoje. como uma régua de medir se na sua profissão como repórter, você precisa tá É não um dá padrão, pra né, tem empresas que definem padrões. Tem outras que definem, a competência da pessoa. Tem hoje, assim, uma mudança enorme. Tem emissoras hoje que tem repórter gordinho, o repórter negro que tá lá, tem repórter trans, tem repórter, enfim, que não, mas a hoje. gordura não é cota, você entendeu? Então, mas na época a gente É tá pura falando de uma época estética. a gente tá falando de uma época também que, assim, ela é perto, mas ela também era uma época que, assim. Ou seja, vive a hipocrisia, né. É. E assim, eu não sei se eu não Deixa eu na sei. internet. Não, foi um fato, assim, que eu fui cobrado, mas eu poderia me esforçar mais também para não emagrecer, e enfim, essa que foi a cobrança que eu fiquei. Não, assim, a gente respeita se você coloca isso como Uma meta, a né. como uma meta. Não, pra mim vai ser bom, tudo mais, quando é bacana. Quando é só pela cobrança, não é saudável. Qualquer coisa que você faz pela cobrança não é saudável. Se você é cobrado por alguma coisa que seja, mas aquilo entra pra você como incentivo de melhora, ok. Por exemplo, quem me cobra pra emagrecer para o carnaval sou eu, não são Sim, as pessoas. até para você aguentar o ritmo, né. Ritmo, cardio, tudo, mas tem uma série de coisas que vem junto, não é só corpo, Uhum. entendeu? No seu caso, na minha pelo menos pra mim, como espectadora, é completamente diferente. A minha preocupação é sempre o que você vai levar e sobre o assunto que você vai falar, só. E eu acho que chegou a hora, porque eu acho que tem tantas vozes hoje importantes falando de tanta coisa de preconceito, e eu sempre fui muito, melindrado de poder entrar em determinados assuntos, e eu não quero nem mimimi, sabe, não é essa questão que vai, eu sei que muita gente vai: "Ah, mais um mimizento", porque é assim, né. É. E o que eu quero dizer é o seguinte: você tem competência? Beleza. Sabe escrever, sabe fazer, sabe entrevistar, não importa o físico. Você tá eu
Eu sabia o que eu estava Tá fazendo e rendendo não o era seu com trabalho? qualidade e É era com só sobre qualidade, isso. não era com falta de qualidade. Então eu falo isso assim, algumas empresas de comunicação já mudaram isso. Então hoje você vê uma Band de São Paulo com repórter gordinho, eu já vi na Globo, repórter mais gordinho, mulheres mais gordinhas, com competência, né, passando a informação. Eu não vejo choque disso. Eu falo assim, eu vou Nunca olhar nem uma passou pela notícia minha cabeça, tipo então, assim, eu olhar vou pra uma repórter: "Ai, olha, essa repórter precisa emag", juro, nunca nem pode ser que tenha, mas quem tem que mudar pode ser que alguém olhe e fale assim: "Nossa, esse cara é gordinho, pô, podia emagrecer". Vai ter, mas o problema tá na cabeça da pessoa. ah, eu vou achar estranho se for um personal trainer com 200 quilos. Aí eu vou achar estranho, mas fora Pois isso, é. cara, não tem Não, é. o E a gente chegou na época, fazia brincadeira de emagrecer e tal e tudo, pra ver até chegou a fazer uns a ideia de fazer um quadro de emagrecer. Isso não partia da chefia daqui, entendeu? Isso partia de São Paulo. E também não sei de quem era de São Paulo, entendeu? Porque também quando falava São Paulo parecia que era uma entidade chamada São Paulo. é Mas complicado. aqui, assim, aqui embaixo eu tinha o respaldo de quem estava comigo aqui, da equipe, não tô é que quando ia pra lá, aí era cortado, entendeu? Nas Complicado. TVs daqui, ok. Tanto que fiquei 11 anos na Record. Desses 11 anos, vou falar que 9 era no vídeo e nunca teve problema. Tanto que teve até um diretor falando: "Cara, se tu emagrecer, tu perde a graça, porque tu é engraçado assim, gordinho". Assim, não tinha o preconceito na Baixada. O problema era quando chegava em São Paulo. E quem era São Paulo? Não sei, não Hum. sei. Às vezes é bom nem saber, né. Vamos lá. Qual foi o jogo mais emocionante de narrar lá em campo até hoje pra você? Teve algum ou não? Todos são muito Não, emocionantes. teve um jogo foi da Sul-Americana, que estava difícil, o Santos precisava fazer um gol. O time era um time, assim, não tão tradicional da América do Sul, e o Santos precisava fazer um gol para se classificar. E aí, quando o Santos os meninos até tiram sarro, né, porque quando o Santos fez o gol no final, eu tirei a camisa e comecei a rodar lá na cabine. Os cara meu, ficou louco, porque Que colocaram na água desse homem? eu comecei ali sem camisa e, pô, e tem que manter uma postura, ainda mais a Conmebol não deixa, tá, a Conmebol é muito chata de critério de eu não posso falar durante o jogo, tem uma série de regras a seguir. E eu lá, é um jogo que me marca, assim, pela explosão, né. Mas você foi mais pelo andamento do jogo, você fala, pela decisão final Sim, do sim, jogo, sim, né? sim, que aí, assim, estava um jogo tenso, no final fez o gol e aí eu sem camisa lá, rodando a camisa e daqui a pouco os jogadores lá do outro time, porque era assim, né, time sul-americano quando tá perdendo começa a querer arrumar briga, e os caras brigando lá. E teve um jogo também que me marcou, que antes a torcida adversária ficava atrás de dos gols, né. Eu tenho o lado da torcida jovem, o outro lado oposto era o lado da torcida visitante. Só que pra gente sair da cabine passava por eles e todo jogo ficava um cordão de policiais, né, de pessoal pra gente poder sair. 3 pessoas ficavam numa baita e aí tinha o Barbosinha, que era um senhorzinho que trabalhava com a gente lá, que ele era responsável por passar as informações, enfim, pra colocar no placar, substituição, eh, a escala de arbitragem, as escalações. Quando ele saiu, coitado, os caras jogaram chinelo nele, começaram a xingar ele. Aí ele começou a bater boca com o pessoal, e ele já falou: "Ó, se vocês descerem, vocês também vão tomar chinelada". E a gente desceu tomando chinelada, tomando aí eles Passada. mudaram, aí saiu dali o visitante, aí passou para um outro E setor. chegava a pegar em vocês? Chegava, porque a gente Meu passava é como se Deus. tivesse eu e você aqui à distância. O que separava era o cordão de policiais, do segurança daqui, dos laranjinhas, né, que ficam dando suporte no na segurança, e a gente passava, e passava correndo porque os caras xingando, a gente com a camisa do Santos, né. E aí eram os fatos engraçados, assim, porque depois na hora é tenso, mas depois a gente ficava dando risada, até mesmo que
O Barbosinha era infelizmente Deus o tenha, mas ele era um senhorzinho, mas ele era um senhorzinho porreta, ele ia pra cima, ele discutia, aí eu falei assim: "Barbosinha, Caramba. para, pelo amor de Deus, velho". Pique, assim, eu tô bem feliz com tudo que você falou aqui. A gente sempre espera uma entrevista, básica, mas os convidados sempre surpreendem. Você me surpreendeu muito, assim, sobre coisas que você falou que quem tá em casa com certeza nunca nem imaginou, nunca nem sonhou. Quero te agradecer profundamente por ter aceitado estar Ô, aqui. valeu. Tudo que é bom passa muito Pois rápido. é. Eu gostaria muito que você deixasse uma mensagem para quem está em casa, baseado na sua trajetória, baseado nos seus desafios, olhando para aquela câmera, deixasse uma mensagem para quem está assistindo esse podcast com você. No caminho, muita gente vai dizer que você não tem capacidade, que você não pode, que você precisa mudar para você vencer, para você conquistar aquilo que você deseja. Não acredita nisso. Tem um filme, inclusive, que é o como é que é? Ah, esqueci o filme, eu sou péssimo pra lembrar o nome de filme, que é o aquele que ele vende que tá com um filhozinho, passa perrengue pra caramba. Pô, esqueci. A Procura da A Procura da Felicidade. Felicidade. Então, é um filme que retrata bem isso, né. E é o que eu falo, assim, não deixa os outros pautarem a tua história, principalmente aquelas que pautam te jogando pra baixo. Siga em frente, luta, porque a luta não é fácil. Mas quem persiste, consegue. É, é sobre isso. Eu quero aproveitar para agradecer de uma forma geral. Eu tenho alguns parceiros do programa, pessoas que acreditam, a gente está falando em acreditar. Sim. Eu tenho microempreendedores e pessoas que acreditam muito no meu trabalho, desde a Golden Mix aqui do centro de Cubatão, que é uma ótica que tem aqui no 9 de abril, a Paty Romanel, que é minha parceira há anos já, Mercado Freitas, que é do bairro que eu moro, Vila dos Pescadores, então é muito bom, sim, as pessoas acreditarem em você. Natália Doceria, agora tem o Marmitex da Mari, Suspirar Sequilhos, são tudo pessoas que acreditam no meu trabalho. Ana Lu Doceria, pessoal que está comigo desde o começo. E você foi lembrado, assim, quando eu falei que você estaria no programa, eles fizeram questão de te presentear. A Dani Santos, aqui da periferia, eu vou até iniciar te dando o mimo que ela te mandou. Poxa vida, que honra. Obrigado. Dani Santos, aqui da Ó, mostrar periferia. aqui. Opa, espera aí, bati Ó, aqui, ó. Que da hora. a Espera aí. Paty Romanel também te Meu mandou Deus do céu, presente. que da hora. Ó, espera aí, gente, deixa eu pode Você vai abrir? gostar, Pode você vai dá gostar. tempo de abrir, não? Pra Ah, você que mostrar? sabe, se você quiser, fica à vontade. Que isso, acertou. Olha só, Foi eu que escolhi, hein, junto que com ela. isso, Valoriza, topzera. valoriza. Ó, valorizadíssimo, caramba. Poxa, Tem feliz mimo da Golden demais. Mix também para você colocar no carro, para dar de presente. Que A da Golden Mix tá hora. sempre Ó, dando esses Golden mimos, o meu não sai Mix. do meu carro. Que da hora, gente. Obrigado. Porra, Ó que bacana. Coloca no carro lá, junta o lixinho, põe o que você quiser. muito bom. Deixa eu só E a Natália, da Natália Doceria também, que nos mandou um bolo, que é o que a gente depois toma um cafezinho, né, Hugo? opa, Aquele cafezinho com bolinho essa é de a hora cenoura. O boa. Hugo já tá tão mal acostumado. Isso, tá mal Hugo, daqui a pouco acostumado. tu vai ficar igual eu, velho. A Mirella saindo daqui, ela vai correr, ela vai pedalar. Não é não. E enquanto o Piqui vai olhando os mimos que ele recebeu, para ele saber o Ó, quanto ele é querido, eu quero deixar uma mensagem para você também, que tá me assistindo agora. Não sei o horário, não sei o dia, mas eu sei que chega em vocês. É muito importante a gente saber, o nosso valor. Porque quando a gente espera que alguém nos valorize, que o outro nos valorize, as pessoas vão sempre medir da maneira que ela nos vê. E a maneira que ela nos vê não é nossa responsabilidade. O importante é como nós nos vemos. Então, se reconheça, se valorize e se priorize, que ninguém vai conseguir te diminuir, tá bom? Piqui, mais uma vez, muito não, obrigada, peço viu? não, hein. É, a Que da Paty é muito caprichosa. Mais uma vez caramba. eu quero te agradecer, meu amigo, muito obrigada. Obrigadão Conta mesmo, Mirella. comigo para o que você precisar. Valeu E mesmo. assim, mais uma vez eu falo, você é inspiração, você não tem noção de quantas pessoas você já alcançou com a sua carreira, então não pare, porque o público tem saudade de te ver mais. Pô, Então, valeu. Obrigado, obrigado pelo carinho. obrigada e você que está em casa, fique com Deus até o próximo programa. Um beijão.